Digamos que a gente tem um setor de radiofrequência, né, um setor de RF, e aqui, dentro da CPU lógica, está a baseband, a nossa BB. Isso no caso dos Android, certo? Esse bloco aqui da CPU, na nossa CPU lógica, tem a baseband. Ela quem controla o setor de radiofrequência. Mas para que ela possa entender o que está acontecendo aqui, ó, lá na antena, vamos supor que aqui eu tenho uma antena. Aqui é a antena. Beleza? Aqui é a antena do aparelho. Da baseband até a antena, eu tenho um percurso de vários componentes aqui, ligados a diversas malhas, até chegar esse sinal aqui. Só que esse sinal aqui da antena, galera, é um sinal analógico. E vocês viram que a CPU ela não conversa analógica, ela conversa digital. Por isso que a gente tem que entender um pouco de eletrônica analógica e um pouco de eletrônica digital. Por que a maioria das pessoas tem dificuldade em analisar o setor de inicialização? Porque envolve muita técnica, muita análise em conhecimento, muita análise em componentes digitais, muitas linhas digitais ali. Então vamos lá. Para que esse sinal analógico aqui, ó, chegue até a CPU de forma digital, vamos lá. Para que esse sinal analógico chegue até a minha CPU de forma digital, ele precisa passar por um componente que se chama WTR. Esse cara aqui, ele é o modulador e demodulador de sinais. Então, ele acaba sendo a mão da CPU para se conectar ao mundo externo. O sinal vai entrar aqui analógico, pela antena, vai chegar nesse cara aqui, é claro, vai passar por outros componentes também. Eu só estou só resumindo aqui para a gente poder conseguir compreender. Passou nesse cara aqui, ó, o sinal que vem analógico, né? Vai vir assim o sinal, dessa forma aqui. Quando ele passar para o outro lado de cá, ele já passa dessa forma aqui, ó. Digitalzinho. Certo? Através das malhas de QP e QN. Para quem? Para a CPU. A CPU entende esse sinal agora. Certo? Em todo momento vai ter aqui um coupling, um componentezinho pequenininho, que vai estar mandando a amostra do sinal da antena, pessoal. Deixa eu tirar minha câmera daqui, porque está atrapalhando aqui na parte de baixo. Então, aqui a gente tem, ó, um coupling, um componentezinho que fica aqui, ó, bem próximo da torrezinha da antena, que vai captar o sinal aqui, que está saindo e que está entrando, e vai jogar esse sinal aqui para o WTR, e o WTR vai mandar esse sinal para a CPU de forma digital. Ou seja, a CPU recebe as comunicações, só que ao mesmo tempo a CPU está gerenciando o que está acontecendo lá na antena. Entendem? Quando a gente tem, por exemplo, o IFPMIC, por exemplo, vocês acham que aquelas tensões ali que está entrando no IFPMIC, a CPU não está entendendo, não, é? O que está entrando ali, não, é? Então, vamos supor, eu tenho aqui a minha CPU, eu tenho aqui o meu IF. Aqui a CPU. Toda vez que você pluga um cabo USB, todas as linhas vão vir para o IF. E o IFPMIC informa tudo isso para a CPU aqui, ó. Só há carregamento na placa quando a CPU ela habilita esse carregamento no IFPMIC. Diz assim, IFPMIC, vai, abre a torneira aí e libera a corrente para a bateria. Certo? O IFPMIC ele não trabalha por ele próprio. Tanto é que se você pegar, tem muito técnico que está iniciando, aí ele vai medir para ver se a tensão do cabo USB está chegando lá no conector da bateria. Aí o que ele faz? Ele pega, coloca um cabo USB aqui plugado no aparelho e vai lá no conector da bateria medir a tensão para ver se tem 4 volts lá. Galera, nunca vai chegar a 4 volts aqui.
Em alguns circuitos mais antigos, isso até aconteceria. Mas hoje, a gente tem o IFPMIC, cara. E o IFPMIC, ele só vai liberar o carregamento quando a CPU aqui dizer assim, ó, como é que está aí a tensão de 5 volts? Tem tensão de 5 volts, IF? Tem. Como é que está aí a corrente elétrica do cabo? A malha de identificação está coletando lá, tá? Tá beleza. Ah, já coletou? Já coletei. Quanto é que está aí de corrente? Tá tanto. Ah, beleza. Como é que está a linha de dados aí? Tá tudo ok com a linha de dados? Tá tudo ok com a linha de dados. Então, libera carregamento para a bateria. Aí vai lá e libera 4,2 volts e a corrente ali em torno de 1,8 ampere para que o aparelho carregue. Beleza, pessoal? Então, tudo que está no mundo externo, trabalhando ali no setor analógico, vai estar trabalhando para a CPU entender tudo que está acontecendo fora. Certo? Então, todos os microcontroladores ali, eles trabalham segundo o que a CPU mandam ele fazer. Todas as atividades que eles fazem têm que ser ordenada por CPU. Então, a gente entende o seguinte, que os microcontroladores, eles não dependem só deles próprios. Eles dependem de outras coisas. Aí vai entrar quem? Vamos supor que eu tenho IF. Vou bater na tecla do IFPMIC aqui. Para quem não sabe, pessoal, IFPMIC é o CI de carga. Escrevi errado aqui. Vou usar a borrachinha. Pronto. IFPMIC. Vamos lá. Para o IFPMIC funcionar, galera, a gente vai precisar de uma linha que ela se chama bootcap. Certo? Essa linha precisa estar trabalhando de forma correta para que o IFPMIC funcione. Só vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente precisa de uma outra linha que ela é chamada de VMID ou VDD-MID ou tensão MIDI. Errei aqui. Beleza? A gente precisa de uma alimentação do sistema. 1,8 volts aqui na entrada do balde de solda do IF. A gente precisa de uma tensão que vem lá do USB, que é a tensão de 5 volts. 5,1 volts. A gente precisa de um chaveamento da malha LX, aonde vamos ter um indutor, certo? Eu vou colocar aqui como esquema mesmo. Vamos aqui ter um indutor. E essa linha ela vai para a VPH-PWR, ela é a VPH-PWR. Só que essa malha volta para o IF também. Para que ela volta para o IF? Para gerar uma frequência alta. IFPMIC é uma fonte chaveada, beleza? Então ele vai elevar aqui a frequência dessa... Ele vai gerar aqui um campo eletromagnético nesse indutor, onde a corrente elétrica ela vai voltar para o próprio IF para ele ter ganho. Porque o IFPMIC ele precisa alimentar uma bateria, que é um dragão, e ao mesmo tempo precisa alimentar o circuito enquanto a bateria carrega. Então o que ele faz? Ele vai gerar aqui, ó, exatamente isso. Um campo magnético aqui na bobina que vai... Muita gente pensa que ele vai ser disparado para lá, né? Vai ser gerado para lá, mas vai ser para lá também, só que esse campo magnético ele volta para o IFPMIC para gerar ganho. Aí você vai ver aqui, ó, na malha de bootcap, de um lado do capacitor, a gente vai ter um capacitor aqui, ele vai estar ligado aqui, vamos supor que a gente tem um capacitorzinho aqui. De um lado a gente vai ter 4,2 volts, do outro a gente vai ter em torno de 8,2 a 9 volts. Vai depender do aparelho. A maioria dos iPhones, né? Tá o mago do iPhone aí, é 9 volts, né? Os Androids em torno de 8, 8,5, né? 8,5, 8,7, 8,2. Então, essa tensão aqui, ó, ela vai gerar esse ganho no IF. Aí a gente tem a malha de VMID.
seria a malha de VMID? A malha de VMID, pessoal, é uma malha de 5 volts. A gente vai ter um capacitor grandão aqui, ó, ligado ao próprio IF. Essa linha, pessoal, vai ser uma linha que vai regular a corrente elétrica que vai carregar a bateria. Agora imagina, cara, tu tem uma falha na VMID. Vai entrar tensão lá para a bateria? Pega o capacitor, faz um teste, pega um aparelho carregando aí, tira o capacitor da VMID e coloca para carregar para ver se vai chegar corrente elétrica lá na bateria. Não chega. Vai chegar um sinalzinho bem baixo, porque é a malha VMID que vai nivelar a corrente elétrica para a bateria. A bootcap aqui, ó, ela vai gerar um ganho, né, para o IFPMIC de tensão. Então, essa aqui vai trabalhar na tensão, essa aqui trabalha na corrente. Aí vamos supor que eu tenho uma falha no bootcap. Aí o capacitor de bootcap aqui, ó, parou a capacitância, cara. Acabou a capacitância. Vamos supor que ele seja de 40, vamos supor de 400 e tantos microfarad. Aí, pô, perdeu a capacitância. Ele não entrou em curto, ele não entrou em fuga, ele não aconteceu nada. Aí o que acontece aqui, galera? Simplesmente o IFPNIC não vai carregar o aparelho, pessoal. A falha no IFPNIC? Não. A falha é em quem? Em um capacitor da bootcap que perdeu a sua propriedade, logo não vai haver uma tensão correta aqui para o próprio IFPNIC trabalhar.